nome é Bento Prado Neto, eu sou professor do Departamento de Filosofia do DFMC aqui da UFSCar, e a minha pesquisa tem se concentrado de maneira mais sistemática no chamado Wittgenstein intermediário. Eu preciso explicar um pouquinho o que é isso. Wittgenstein é um dos filósofos mais importantes do século XX. Ele está ligado a uma larga corrente de produção filosófica, que é a chamada filosofia analítica. Ele não é exatamente um filósofo analítico, mas ele é um marco de referência para essa tradição, que é basicamente a tradição anglo-saxã. Bom, o Wittgenstein produziu, se costuma dizer que ele produziu duas filosofias. Você tem uma primeira que é consignada num livrinho que ele escreveu bem moço, chamado Tractatus Lógico-Filosóficos, foi publicado na década de 20, e teve imediatamente um impacto extraordinário. Após ter feito essa obra, na qual ele propunha resolver todos os problemas filosóficos num livretinho de 70 páginas, ele se aposenta do trabalho filosófico e vai ser jardineiro, dá aula para criança. Mas passa um tempo, ele volta ao trabalho filosófico e começa, nesse momento, a se afastar dessa primeira obra do Tractatus. Rapidamente, os pilares básicos da sua primeira filosofia estão todos por terra. Ele tem um longo trabalho, ao longo de toda a sua vida, ele tentou reconstituir a sua filosofia, e a última etapa disso é aquilo que se costuma chamar de segunda filosofia, que é aquilo que vem consignado nas investigações filosóficas, né? São os dois grandes livros dele. Cada um desses livros foi extremamente marcante para essa tradição analítica, para essa tradição anglo-saxã, e são livros ou filosofias bem conhecidas, bem trabalhadas. O que se trabalhou menos, os trabalhos começaram a aparecer a partir da década de 90, trabalhos um pouco mais aprofundados, é esse período de transição e, portanto, aquilo que leva da primeira filosofia à segunda filosofia. Então, basicamente, o meu trabalho tem se concentrado nesse período intermediário, tentar entender o que está acontecendo ali, quais são as razões que levam do chamado primeiro Wittgenstein ao chamado segundo Wittgenstein. E, basicamente, o trabalho consiste na leitura e interpretação de texto. Quais são os resultados que você espera disso? Bom, em primeiro lugar, um resultado historiográfico, né, um esclarecimento de detalhes do percurso efetivo do pensamento do Wittgenstein. Mais do que isso, uma compreensão melhor da primeira e da segunda filosofia. E, em última instância, tem um interesse também propriamente filosófico, na medida em que as questões que são ali discutidas, elas não dá para fazer abstração das questões filosóficas no momento em que você faz história da filosofia, né? Para essa tradição a qual eu me filio, essas duas coisas são mais ou menos inseparáveis. Não dá para pensar a realidade em nenhum dos seus aspectos sem fazer remissão a historicidade do pensamento, e também não dá para enfrentar a história do pensamento sem pensar a realidade, né? Eu acho que, resumindo bastante, é essa a minha pesquisa.